Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique, né? Eu sou professor de Biologia, sou formado na Universidade Federal de Pernambuco em Ciências Biológicas, me formei em 2006, tenho uma especialização em Educação Ambiental pela Uninter e sou mestrando em Ensino de Biologia pela Universidade Federal da Paraíba, rede Profibio. Hoje nós vamos começar a estudar ecologia e vamos começar estudando os conceitos de ecologia, né? Geralmente esse assunto que é visto aí logo no início do estudo da ecologia, conceitos importantes em ecologia. Vamos lá? O primeiro conceito é o próprio conceito de ecologia, né? Essa palavra ecologia ela foi criada em 1866 por Ernest Haeckel. E quando você pega a etimologia da palavra, você observa o quê? Que eco vem do grego oikos, que quer dizer casa, e logia vem do grego, que quer dizer estudo. Então, pela etimologia da palavra, ecologia é o estudo da casa. Então, vamos agora dar um conceito mais amplo para a ecologia. Podemos dizer que a ecologia é o estudo das relações entre os seres vivos e desses com o meio em que vivem. Um outro conceito importante é o conceito de hábitat. Está aqui para você, bem explicadozinho. O que é hábitat é o local onde vive determinada espécie. Imagine essa onça. Essa onça ela está aqui na beira de um rio, né? Pode ser o Pantanal, por exemplo. Então, essa área que ela está explorando, essa área geográfica, né, que abrange parte desse rio, que abrange parte de uma determinada vegetação, é o hábitat dessa onça. Então, o hábitat está muito ligado ao local onde vive. É como se fosse um endereço daquela espécie. Aqui nós temos também um marreco, né? E o marreco ele está aqui em uma determinada lagoa. Então, essa lagoa, bem como a área na borda da lagoa, faz parte do hábitat desse marreco. Veja, alguns hábitats nessa foto, o que é que nós vimos? Alguns hábitats, eles estão fragmentados, alguns não, muitos, né? Muitos. Então, observe, essa floresta aqui, essa floresta, ela está inteira? Não, ela está partida. Tem uma estrada passando por aqui, olha outra estrada passando por aqui. Então, o ser humano ele tem fragmentado muitos hábitats para a construção de estradas, construção de casas e para plantação, né, para criar animais. Então, isso tem fragmentado os hábitats. E o que acontece com as espécies que vivem aí? Morrem. Né? Parte morre, parte vai ter que migrar para um outro local, mas nós sabemos que a maioria vai morrer. Então isso tem sido um problema sério aí para os hábitats, né? A sua fragmentação, devido à atividade humana principalmente. O que é o nicho ecológico? Nicho ecológico é a atividade desempenhada pela espécie. Vê, o hábitat é o local onde a espécie vive, apenas isso. Agora o nicho ele engloba uma série de coisas. Engloba o que a espécie está se alimentando, como ela caça, que tipo de alimento ela come, como ela se reproduz, quais são as suas estratégias para se defender de um determinado agressor. Então, se é uma presa, como é que ela foge do predador? Se é um predador, como é que o predador busca a sua presa? Então, tudo isso que a espécie faz é o seu nicho ecológico. É o trabalho dela. Se o hábitat é o endereço da espécie, o nicho ecológico é o seu trabalho, é a sua função. Então, se nós pensarmos aqui nessa abelha, né, a Apis mellifera, o que a gente pode falar da abelha? A abelha está produzindo mel, né, que é a coisa mais óbvia sobre a abelha. Essa atividade de produzir o mel é o nicho ecológico da abelha. Mas a abelha ela está patrulhando ali o seu território para defender, caso uma outra colônia de abelhas ou de vespas ou outros insetos apareçam. Então, essa estratégia de defesa faz parte do nicho ecológico.
né? A forma como as abelhas se reproduzem, né? O zangão com a rainha, gerando aí as operárias. Então, essa forma de reprodução apenas do zangão com a rainha faz parte também do nicho ecológico da abelha. Ok? Espero que esteja claro aí para você do outro lado. Caro estudante, o que é o princípio de Gauss? O princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva, é quando duas espécies elas estão explorando ali o mesmo hábitat, tem um nicho ecológico muito parecido. Aí o que pode acontecer? Uma das espécies, ou ela vai morrer, ou uma das espécies vai ser expulsa do seu território. Então, observe isso aqui. Isso aqui é uma figura muito comum na biologia. Qualquer livro de biologia que trata desse assunto geralmente traz essa figura, tá certo? Então, observe, aqui eu tenho duas colônias de paramécios, né? Paramécio, que são protozoários, né? Paramécio aurelia e paramécio caudato. Então, quando eu tenho esses dois paramécios em culturas separadas, ó, como assim culturas separadas? Em tubos de ensaio diferentes, o que acontece? Eles têm uma população que cresce, a população cresce aqui, olha o gráfico, a população está crescendo e se estabiliza. Ok. Mas o que vai acontecer se eu pegar esses dois protozoários e colocar no mesmo tubo de ensaio? Ah, vai haver uma competição por nutrientes, por espaço, né? Então, nesse caso, o paramécio caudato ele é beneficiado, ele vence a competição, então sua população aumenta. O outro paramécio, que é o paramécio aurelia, o que acontece? A sua população vai diminuindo até que ela se extingue completamente. O que é que explica isso? Qual é o fenômeno da biologia? Princípio da exclusão competitiva ou princípio de Gauss. Agora veja o que acontece aqui nessa figura. Temos dois comorões, né? Lembra também aí uma ave marinha. E o que acontece? O comorão de polpa ele alimenta-se em águas superficiais de microcrustáceos, está vendo nessa imagem? Já o comorão negro ele mergulha mais profundamente, se alimentando de peixes. Observem que eles estão explorando o mesmo hábitat, mas o nicho não é o mesmo nicho, é um nicho parecido. Nesse caso aqui não vai haver competição entre eles, não vai haver. Agora vamos imaginar que o comorão negro começa a se alimentar de microcrustáceos, se faltasse peixe, por exemplo. Numa situação dessa, eles iriam competir? Iriam. E eles competindo, qual é uma das consequências? Um morre, ou uma das espécies morre, ou uma das espécies vai ser expulsa do seu território, vai ter que procurar um outro território. Isso é uma consequência natural do princípio de Gauss, o princípio da exclusão competitiva. Pessoal, o que é ecótono? Ecótono é zona de transição entre dois ecossistemas. Então, ecossistema 1 e ecossistema 2, esse espaço aqui é o ecótono. Então, observe. Aqui eu tenho um campo. Aqui nós temos já uma floresta madura. Esse espaço entre o campo e a floresta é o ecótono. Ecótono nada mais é do que uma zona de transição entre dois ecossistemas. Vamos agora trabalhar com o conceito de população, comunidade, ecossistema e biosfera. O que é uma população? População é conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, o que a gente observa nessa foto? É chimpanzés, ó. Chimpanzés. Então, olhando só para o chimpanzé, nós temos população de indivíduos, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Temos aqui uma população. Agora, observe essa outra foto aqui. Também, nós temos leoas, né? Então, como só tem leoa aqui, só estou destacando as leoas, temos uma população, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Agora observe nessa imagem. Nessa imagem nós temos zebra e nós temos aqui a girafa. Eu posso dizer que isso aqui é uma população? De maneira nenhuma. Aqui eu vou ter diferentes populações. Eu vou ter uma população de zebra e vamos ter uma população de girafa. Então, quando eu tenho diferentes populações, isso vai formar uma comunidade. Diferentes populações formam uma comunidade. Aqui, nessa imagem, eu coloquei essa imagem, né? Escolhemos essa imagem
para falar sobre o conceito de ecossistema. Ecossistema é quando a gente considera as diferentes comunidades, os diferentes seres vivos, mas os fatores abióticos do meio. Quais são esses fatores abióticos? Fator abiótico é aquilo que não tem vida, mas é importante para a vida. Então, luz, água, vento, umidade, pressão atmosférica, os nutrientes que estão no solo. Aqui nós temos um ecossistema, essa imagem. Mas imagine uma árvorezinha caída no chão. Ou melhor, uma árvore viva, né? Está lá a árvore e você vê você vê lá formigas, você vê lá borboletas, lesma, não é? Então, considerando aquela árvore, só aquela árvore, nós podemos dizer que ela é uma comunidade, diferentes espécies. Se eu considerar apenas aquela árvore, com a água que ela está tirando do solo, com o ar que ela está absorvendo nas suas folhas, aí eu tenho um ecossistema, só aquela árvore. Então, para ser um ecossistema, não precisa ser uma grande floresta. É importante ter cuidado com isso. O conceito de ecossistema não abrange só as grandes formações vegetais. E o que é a biosfera? A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Aonde você encontrar ser vivo é a biosfera. Então, eu vou encontrar ser vivo, mesmo se eu subir aqui uma montanha, mesmo se eu subir aqui a 5.000 metros de altitude, eu vou encontrar algumas aves migratórias. Opa, biosfera. Eu vou encontrar aqui esporos de pólen, biosfera. E se passar aqui de 7.000 metros de altitude e eu não encontrar ser vivo? Aí não é mais biosfera. E se eu mergulhar aqui no mar, se nós mergulharmos, nós podemos encontrar ser vivo aqui a 200 metros de altitude, de profundidade? Podemos, biosfera. Se encontrarmos seres vivos aqui na zona afótica, sem luz, biosfera. Então, onde encontrarmos seres vivos, seja no limite vertical, para cima ou para baixo, teremos a biosfera. Então, assim como existe a atmosfera, camada de gases, a hidrosfera, camada de líquidos, né? E a litosfera, camada com rochas, na esfera da geografia, existe a biosfera, na esfera da biologia. É o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, onde nós podemos encontrar ser vivo, isso faz parte da biosfera. Um outro conceito também interessante é a hipótese Gaia. Essa hipótese Gaia ela foi desenvolvida em 1979 pelos pesquisadores James Lovelock e Lynn Margulis. Então, olha só o livro que eles escreveram. Eles escreveram um livro, está aqui, Um Novo Olhar sobre a Vida na Terra. Ok? Em que eles tentam defender a ideia de que a Terra ela funciona como se fosse um imenso ser vivo. Não que ela é um ser vivo, mas ela funciona como se fosse um imenso ser vivo. Então, de acordo com essa teoria, nosso planeta possui a capacidade de autossustentação, ou seja, ela é capaz de gerar, manter e alterar suas condições ambientais. Um importante conceito também. Aqui nós temos um mapa mental, né? Um mapa mental que funciona como um resumo. É importante que o estudante saiba fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque no momento que eu lembrar, se eu botar aqui ser vivo, formando populações, comunidades, ecossistemas, formando a biosfera, automaticamente eu vou trazendo esses conceitos para a minha mente. E é uma forma também de revisar. Fica aí a dica, tá bom? Caro estudante, um abraço para você. Eu peço que você deixe o seu like, né? O YouTube ele vai entender que esse vídeo é um vídeo legal e vai recomendar esse vídeo. Então pedimos a você que dê o like e faça também seus comentários. Forte abraço, que você esteja bem e qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço.